Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que a gente vem tratando sobre a oração. E eu disse nos momentos anteriores que nós precisamos orar com fé e também fazer orações específicas. Então, orar com fé. Nós precisamos orar com fé. E eu quero insistir nesse ponto com você. Muitas orações sem fé, sem propósito e sem objetividade. São muitas orações, são jogadas ao ar. A pessoa fala, mas não tem nenhuma objetividade. Então, a oração precisa ser objetiva. Você coloca diante de Deus um nome, um assunto, um tema pelo qual você está intercedendo ou está agradecendo a Deus. Então, não pode ser uma oração sem objetividade, precisa ser uma oração com objetividade. Eu estava num congresso, um congresso internacional de missões e evangelismo, quando alguém foi chamado para orar, e ele se ajoelhou, nós estávamos ajoelhados, e ele orou, e depois seria o pregador. E aí as pessoas começaram a abrir os olhos, começaram a se levantar e sentar no banco e tal, e aquela pessoa orando, e não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo ali. O pregador também desistiu da oração e se levantou. E então nós precisamos saber que tipo de oração estamos fazendo. Então, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 2, nós lemos o seguinte: não te precipites com a tua boca, nem o seu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu está sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque na multidão de trabalhos vêm os sonhos, e na multidão de palavras a voz do tolo. Então, essa palavra aqui, esse texto aqui de Eclesiastes diz: não te precipites, não te precipites. Eu fico muito feliz quando eu entendi isso. Que na hora da oração, nós precisamos como que colocar primeiro a mão na nossa boca. Pensar, lembrar com quem eu vou falar. Eu vou falar com Deus. Eu vou falar com o Criador do céu e da terra. Eu vou falar com o Todo-Poderoso. Eu vou falar com Deus. E aí, eu não posso entrar na presença de Deus irreverentemente. Eu tenho que referentemente entrar e pensar naquilo que vou falar. Não posso entrar na presença de Deus e ir falando qualquer coisa e dizendo qualquer coisa para Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 7, o Senhor Jesus diz, então o texto hoje diz: e orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E Jesus disse isso. Entrar e falar, porque pensa que por muito falar serão ouvidos. Em Mateus 23, verso 14, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Entram na presença de Deus e aí orações longas, acham que por isso vão ser ouvidos. E aí você já está pensando: pastor, mas e quando a gente faz uma noite de vigília? E quando a gente passa momentos longos na presença de Deus, clamando, chorando, suplicando, não pode fazer isso? É claro que pode. Não todos os dias, não todas as horas, mas há aquele momento de fazermos uma noite de vigília, de passarmos uma noite diante do Senhor. Há momento de nós nos curvarmos para orar e gastarmos horas ali orando, falando, conversando com o Senhor. Há momentos, o próprio Senhor Jesus fez isso em Lucas 6, de 12 a 16, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, então ele vai dizer aqui os nomes dos apóstolos. Então era uma noite, era um período, um momento todo especial. Jesus tinha que separar 12 apóstolos. E agora ele passa a noite então diante de Deus, conversando com Deus, dialogando com Deus, e de manhã ele está preparado. Ele chama os discípulos e dentre os discípulos ele separa 12 apóstolos. Então Jesus também fez isso.
Mas ele não separou 12 apóstolos todos os dias. Ele não precisou ter esse momento com Deus todos os dias, mas há momentos que você vai precisar passar a noite diante de Deus. Há momentos que você vai precisar passar horas diante de Deus. Jesus também fez isso. Mas na maioria das vezes, você precisa chegar na presença de Deus e dizer para Deus exatamente aquilo que você quer. Então, a oração respondida sempre foi aquela que foi feita com fé, você orou crendo e você fez uma oração específica. Nesse momento de Jesus aqui, ele passa a noite conversando com o Pai. O tema é específico. Ele vai separar 12 apóstolos. No planejamento estratégico de Jesus, esse momento foi crucial. Ele vai escolher 12 apóstolos. Então a resposta de Deus para nós é uma satisfação que ele tem. Lembra a história do garoto que sai correndo gritando que foi um milagre? Nós precisamos ter a certeza de que Deus vai nos responder. E aí nós dizemos, eu sabia que Deus iria me atender. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora ouvir o pastor Ricardo Mafra. Ricardo Mafra, ele é missionário na Venezuela. Ele vai dar o seu testemunho e amanhã nós vamos ouvir o Ricardo Mafra e a esposa. Mas hoje ele vai dar o seu testemunho. Então, após o testemunho do Ricardo Mafra, primeiro, aliás, eu vou orar agora e depois o Ricardo Mafra vai dar o testemunho. Terminado o testemunho dele, encerramos então esse momento de oração. E aí eu quero te pedir, faça o seu momento de oração. Talvez um momento particular, ou especialmente, principalmente com a família. Se você puder, faça isso. Em família, reunido com a família. Curve-se diante de Deus e ore. Ore pelos pedidos que estamos fazendo aqui, mas ore principalmente pelos seus pedidos. Por aquilo que está no teu coração, as angústias do seu coração. Talvez você não tenha angústia, graças a Deus, mas você tem gratidão. Coloque toda a gratidão no altar do Senhor. Mas eu peço que você ore por mim. Ore pela nossa primeira igreja batista em Éden. Ore pelas as igrejas do Brasil. Ore pelo nosso querido Brasil. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Pai, louvado seja o teu nome por esse momento de oração. Eu quero te agradecer por esse privilégio de podermos falar com o Senhor e podermos estar juntos também, ainda que de forma virtual, mas estamos juntos, Pai, diante do teu altar. Pai, eu te agradeço pela nossa igreja, pelos voluntários da nossa igreja, pelos líderes da nossa igreja, pelos doadores da nossa igreja, os dizimistas da nossa igreja. Pai, muito obrigado por aqueles que fazem a nossa igreja existir. Muito obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, recompense cada um, supra as necessidades de cada um. Pai, agora eu te peço, Pai, especialmente por cada família da nossa igreja, por cada casa. Pai, nós somos o sal fora do saleiro. Nós estamos salpicados nas ruas do nosso bairro e o Senhor conhece o CEP de cada um, o número da residência de cada um. E eu peço, Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada casa, de membros da nossa igreja, cuidando de cada família, que a tua mão abençoadora esteja sobre cada casa, que cada família, cada chefe de família possa ter a certeza de que o anjo do Senhor está acampado ao redor de cada uma das nossas casas, protegendo, guardando. E eu peço suprimento, Pai, supra as necessidades, Pai. Não permita que falte alimento. Pai, supra as necessidades das famílias da nossa igreja. E aquilo que a igreja pode fazer, está fazendo e deve fazer. Nos ajude, Pai, para que possamos continuar fazendo em favor das famílias da nossa igreja e famílias do nosso bairro. Pai querido, eu peço que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades. Nos abençoe, nos proteja. E a cada dia, Pai, aumenta a nossa fé. E eu quero pedir, Pai, encerrando essa oração, abençoe as famílias, para que elas possam estar unidas, que elas possam estar vivendo de uma forma harmoniosa. Pai, de que os familiares possam se amar, que eles possam se redescobrir e que eles possam, Pai, ser carinhosos uns com os outros e que os lares da nossa igreja possam ser contemplados com a tua graça, com o teu conforto, com o teu consolo,
com teu suprimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Ouça agora o pastor Mafra. Que Deus te abençoe. Amém. Boa tarde, irmãos da Igreja Batista do Éden. Eu sou o pastor Ricardo Mafra. Eu e minha esposa, Rita Mafra, trabalhamos na Venezuela. Estamos agora em Boa Vista. Foi muito difícil chegar até aqui, irmãos, porque lá na Venezuela, fazem mais de 15 dias atrás, nós tivemos dificuldades de conseguir um salvo-conduto, já que o presidente Maduro decretou imobilidade entre os estados, então nós não podíamos viajar. Então aquela última semana ali na Venezuela foi muito difícil para nós, nossos mantimentos já estavam acabando e além disso a gente não podia viajar. Então eu tive que ir num batalhão e ir atrás de um general e pude conversar no primeiro dia com ele. Na verdade no segundo dia, o primeiro dia só fui para levar uma carta, uma petição, né? E no segundo dia eu estive pessoalmente na frente do general para fazer o pedido. Ele me negou porque ele queria um documento que provasse a minha entrada no Brasil. Foi que comunicamos o consulado que fica na fronteira, na cidade de Santa Helena. Eles nos enviaram um documento, um decreto quanto a isso. E nós conseguimos também uma carta do consulado em Porto Ordaz. Essa carta dizia que nós teríamos as possibilidades de entrar no país. Então levamos 4 dias para conseguir esse salvo-conduto e conseguimos numa sexta-feira e no sábado de manhã podemos viajar para passar ali a fronteira. Uma viagem normal para nós, com duração de mais ou menos 11, 12 horas de viagem, sendo que nosso carro teve que ficar nessa cidade, na casa de um irmão. Deixamos lá o carro e passamos a fronteira a pé. Irmãos, chegamos aqui no Brasil por volta das 5 da tarde. Em Boa Vista mesmo, na cidade, chegamos 8 horas da noite. E no outro dia, pela manhã, saiu outro decreto de Maduro, fazendo a proibição total, não parcial, mas total, de trânsito entre pessoas de qualquer nacionalidade entre a Venezuela e o Brasil. Então, saímos mesmo no último dia. E estamos aqui já fazem mais ou menos 15, 16 dias. E estamos em Boa Vista, na nossa igreja. Graças a Deus, irmãos, tem a nossa igreja aqui. Ela tem 2 apartamentos. Estamos em um apartamento e passando toda essa quarentena, mas estamos bem. A igreja ficou fechada. Lá existe uma proibição muito forte para as reuniões e as pessoas, inclusive, são presas se circularem na cidade a partir das 2 horas da tarde. Então a situação está bem pior por lá, fora a questão econômica também. Nós estamos por esse tempo aqui, esperando que a fronteira reabra para voltar ao nosso trabalho. Queremos agradecer o apoio dos irmãos, todo o carinho, o contato, as orações. Esperamos no Senhor que vocês estejam firmes no Senhor, mesmo cada irmão em sua própria casa, mesmo estando assim separados, né? E claro, juntos como o corpo do Senhor, mas quero animar a cada irmão da Igreja Batista do Éden a continuar firme, orando por nós, não somente por nós, por todos os missionários apoiados pela amada igreja, orar por todos os trabalhos missionários que a igreja apoia. Quero animar os irmãos a isso, dando esse ânimo mesmo para vocês, continuarem firmes no Senhor, continuarem fazendo a obra do Senhor, continuarem apoiando os missionários, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Isso é muito importante nesse tempo de crise. Estamos esperando isso tudo passar para dar seguimento ao nosso trabalho na Venezuela. Então, nos acompanhe, irmãos, nessa caminhada. Somos gratos por tudo que vocês têm feito por cada um de nós aqui. Muito obrigado por tudo.